Enquanto Roma estava no auge, havia uma megalópole secreta florescendo no coração da Amazônia. Em 2023, arqueólogos usaram pulsos de laser e descobriram um complexo de cidades esquecidas no Equador. Neste vídeo, você vai entender como um feixe de laser revelou o Vale do Upano, que é um labirinto de cidades. Você vai conhecer o povo que a construiu e como ela conseguiu sumir no meio da selva. O Vale do Upano no Equador foi redescoberto utilizando a tecnologia LIDAR, Light Detection and Ranging, um sistema que dispara até 400 mil pulsos de laser por segundo a partir de aeronaves. Esses pulsos atravessam a densa copa da floresta, refletem no solo e retornam, criando um mapa tridimensional do que está escondido sob as folhas. Em 2023, um grupo de cientistas decidiu aplicar essa tecnologia sobre o Vale do Upano, uma região remota no leste do Equador. Após mais de 20 anos de pesquisas de campo, o uso dessa tecnologia enfim revelou uma vasta rede urbana oculta, cidades inteiras conectadas por estradas retas de até cerca de 10 metros de largura, que se estendiam por dezenas de quilômetros. Pela primeira vez, arqueólogos puderam enxergar através da floresta densa sem remover uma única folha. Stephen Holston, arqueólogo líder do estudo, conta que mesmo após explorar o local a pé diversas vezes, só com o LIDAR ele conseguiu uma visão completa do que estava escondido ali. Essa tecnologia de sensoriamento remoto já havia provado seu valor em outras áreas. Nos últimos anos, LIDAR revelou vestígios de grandes civilizações pré-colombianas, tanto em florestas da Bolívia e do Brasil, quanto em sítios maias na Mesoamérica. Sob o dossel verde, os lasers revelaram mais de 6 mil plataformas de terra, montes cerimoniais, praças públicas e um sistema de canais de água e estradas subterrâneas. As estradas eram retas, geométricas, atravessando vales e colinas como se obedecessem a um plano urbanístico detalhado. Muitas cruzavam-se em ângulos retos em vez de seguir o relevo, indicando planejamento avançado. Nas escavações realizadas, os arqueólogos identificaram pelo menos 15 assentamentos distintos, incluindo 5 grandes cidades e 10 aldeias menores, espalhados por cerca de 300 km². Essas cidades eram interligadas por estradas largas e retilíneas que se estendiam por até 20 km. Algumas vias principais mediam aproximadamente 10 metros de largura e cortavam a floresta conectando os núcleos urbanos. Havia cruzamentos bem definidos e até evidências de obras defensivas. Valas e obstáculos ao longo de certas estradas sugerem que alguns centros podiam precisar se defender de ameaças externas. Foram encontradas milhares de plataformas retangulares de terra batida, geralmente medindo cerca de 20 por 10 metros e elevadas de 2 a 3 metros do solo. Essas plataformas eram dispostas em grupos, tipicamente de 3 a 6, ao redor de praças baixas e retangulares, indicando uma organização comunitária em torno de espaços públicos abertos. No centro de algumas praças foi detectada uma plataforma maior, possivelmente um pódio cerimonial. Além disso, foram encontrados complexos monumentais, plataformas de dimensão muito maior, presumivelmente usadas para funções cívicas ou religiosas. Em Quilamope, um dos sítios principais, uma dessas plataformas monumentais mede cerca de 140 por 40 metros. As cidades não eram ilhas no meio da mata, mas sim rodeadas por extensos campos agrícolas. O LIDAR revelou terraços nas encostas e roçados retangulares entre os assentamentos, mostrando um planejamento agrícola integrado. Foram identificados também numerosos canais de drenagem correndo entre os campos e ao redor das plataformas. Essa engenharia de água evitava alagamentos nas áreas habitadas e escoava o excesso de chuva. As escavações encontraram evidências de sementes carbonizadas de milho e outros cultivos nas camadas de solo, comprovando a prática agrícola intensiva. Além do milho, a população local aparentemente cultivava mandioca e batata doce, aproveitando a fertilidade do solo amazônico. De fato, o solo fértil da região, possivelmente enriquecido naturalmente por cinzas do vulcão Sanga, permitia colheitas abundantes. Foram encontrados fragmentos de cerâmicas finamente decoradas e pintadas, indicando um senso estético e possivelmente usos cerimoniais. Entre as camadas de sedimento surgiram sementes de milho queimadas, resquícios de alimentação e agricultura, e até vestígios de bebidas fermentadas.
sugerindo a produção de xixa ou outras bebidas tradicionais. Também acharam pedras de amolar e pilões para moer plantas, fornos e lareiras com bases de cabanas, ferramentas e possivelmente itens de troca regional. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixe o like e inscreva-se no canal. As evidências apontam que esses assentamentos foram ocupados entre 500 anos antes de Cristo e 600 depois de Cristo. Ou seja, enquanto o Império Romano florescia na Europa, uma outra civilização erguia cidades na Amazônia. Os povos identificados pelos arqueólogos pertencem às chamadas culturas Quilamope e Upano, que habitaram a região nesse período. Inicialmente, por volta de 1000 anos antes de Cristo até 500 antes de Cristo, comunidades dispersas viviam ali em pequenas aldeias, mas a partir de 500 anos antes de Cristo, houve uma mudança marcante. Começaram a construir montes de terra e colocar suas habitações sobre plataformas elevadas. Essa inovação pode ter servido para evitar as inundações sazonais típicas da floresta tropical. Assim, casas e praças ficavam alguns metros acima do nível do solo, protegidas das cheias e da umidade extrema. Essas pessoas viviam em casas de madeira e barro, construídas sobre as plataformas de terra firme. Provavelmente eram estruturas com paredes de taipa ou estuque vegetal e coberturas de palha, ou seja, materiais perecíveis, razão pela qual hoje só restam as bases de terra. Cada residência, de acordo com os vestígios, era cuidadosamente posicionada junto a pequenos córregos artificiais e canais. Eles serviam tanto para o abastecimento de água limpa, quanto para o escoamento de detritos e esgoto, funcionando como um primitivo sistema de saneamento. Provavelmente também praticavam a agrofloresta, combinando árvores frutíferas e plantas úteis no entorno das aldeias, um jardim produtivo que fornecia desde alimentos até medicamentos e materiais de construção. Além da agricultura, a caça e a pesca completavam a dieta. Restos de ossos e escamas encontrados indicam que peixes de rio, tartarugas, caças como porcos do mato e veados faziam parte do cardápio. Com tanta produção de alimentos, essa civilização foi capaz de sustentar uma população numerosa. Estima-se que o complexo de cidades abrigou pelo menos 10.000 habitantes, podendo ter atingido dezenas de milhares no auge. Alguns pesquisadores arriscam que o total combinado poderia ter chegado a 100.000 pessoas espalhadas pela região, mas os autores do estudo consideram mais conservadoramente um pico entre 15 a 30.000 moradores. De qualquer forma, são números comparáveis aos de grandes cidades da antiguidade. Para efeito de comparação, Londres na época romana tinha uma população na casa das 30.000. Foram encontrados símbolos esculpidos em cerâmica e pedra que indicam um sistema de significados próprio. Ainda não sabemos se esses símbolos representavam uma forma de escrita ou eram motivos artísticos ou espirituais. Também se descobriu que certos montes cerimoniais estavam alinhados astronomicamente. Pesquisadores observam que algumas plataformas monumentais se alinham com o nascer do sol no solstício, ou com posições de estrelas. Isso sugere que os habitantes tinham conhecimento astronômico e incorporavam cosmologia em sua arquitetura, assim como povos andinos e mesoamericanos fizeram. Embora isolados pela floresta, esses povos não viviam totalmente alheios a outras culturas. A descoberta de conchas marinhas e contas de pedras exóticas entre os artefatos indica redes de comércio de longa distância. É bem possível que eles trocassem produtos com grupos de outras partes da Amazônia e até da região andina próxima. Sal, pedras semipreciosas, plumas raras, resinas e cerâmicas poderiam estar entre os itens trocados, juntamente com conhecimentos e técnicas. A floresta amazônica é uma força da natureza implacável. Ela cresce, se regenera e engole tudo em poucas décadas. As construções em terra e madeira acabaram sendo cobertas por vegetação e camadas de humus. Os métodos arqueológicos tradicionais não davam conta, radares de solo não funcionavam bem em solos úmidos, e explorar a pé era uma tarefa quase suicida, enfrentando selva densa, clima hostil, rios caudalosos, insetos e animais perigosos. Além disso, imagens de satélite óptico não penetraram a copa verde para revelar estruturas soterradas. A lidar mudou tudo. Foi o divisor de águas.
Pela primeira vez, arqueólogos puderam ver o que estava ali sem precisar remover uma única folha, e o que viram foi grandioso. Você achava que a Amazônia era apenas um vazio verde? Essas eram sociedades organizadas com planejamento urbano, engenharia hidráulica e agricultura avançada. Um dos maiores legados dessas civilizações é a chamada Terra Preta de Índio, um solo fértil criado artificialmente com matéria orgânica e carvão, que ainda hoje é mais produtivo do que muitos fertilizantes modernos. Essas comunidades construíram sem destruir, eram urbanas mas ecológicas. Por que essas cidades foram abandonadas? Os cientistas têm algumas hipóteses. O vulcão Sangai pode ter entrado em erupção por volta do século VI e coberto a região de cinzas. Mudanças climáticas também podem ter afetado a agricultura. Registros paleoambientais indicam períodos de seca severa interligados com enchentes por volta dessa época em partes da Amazônia. Colheitas fracassadas e escassez de alimentos poderiam ter enfraquecido a população ao longo de décadas, levando-os a migrar em busca de ambientes mais favoráveis. Não se pode descartar a possibilidade de conflitos internos, guerras ou invasões de outros povos. Vestígios de paliçadas defensivas em torno de alguns sítios indicam que a segurança era uma preocupação. Talvez pressões de tribos vizinhas, revoltas internas ou mudanças políticas tenham desestruturado o sistema urbano. Sem uma liderança central forte, as cidades podem ter se dispersado ou se fragmentado. Além dessas hipóteses, paira o mistério do desaparecimento cultural. Teriam os descendentes diretos dessa civilização se integrado a outros povos amazônicos? Entre os povos indígenas atuais, como Shuar, a região é chamada de Terra dos Espíritos Parados. Há um respeito ancestral pelo lugar, como se a memória da civilização perdida ainda estivesse viva nas tradições orais. E ainda existem muitos artefatos sem explicação. Cada escavação revela mais perguntas do que respostas. Descobertas semelhantes estão sendo feitas em outras partes da Amazônia, no Pará, Brasil, na Bolívia e no Peru. Alguns padrões urbanísticos lembram muito os do Vale do Upano. Agora, arqueólogos querem sobrevoar a região de Manu, no Peru, uma área militar protegida. Se conseguirem autorização em 2026, o que pode ser revelado ali pode fazer o Vale do Upano parecer apenas um bairro de uma mega civilização ainda maior. Em suma, essas cidades ficaram escondidas porque a própria floresta tratou de escondê-las. Agora me conte aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar dessa cidade no meio da Amazônia? E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Aqui trago diversas curiosidades. Aqui na tela final deixarei mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!